1634. Pequena cidade francesa de Loudun. Um padre é amarrado a uma estaca e queimado vivo em praça pública. A acusação: ter feito um pacto com o demônio para possuir um convento inteiro de freiras. Milhares de pessoas assistiram ao espetáculo. Mas o que ninguém sabia, e que documentos revelariam séculos depois, é que este pode ter sido um dos maiores assassinatos políticos da história europeia, disfarçado de caça às bruxas. E o mais perturbador: os sintomas das freiras continuaram por anos após a morte dele. Essa é a história real de Loudun. Para entender, precisamos voltar à França do século XVII. Um país devastado por guerras religiosas, controlado nos bastidores por um dos homens mais implacáveis da história, o cardeal Richelieu. Urbain Grandier era o padre da cidade, culto, carismático e ambicioso. Rapidamente se tornou uma figura de destaque, o que para os poderosos ao seu redor era um problema. Grandier tinha o dom de fazer inimigos. Primeiro, na religião. Escreveu textos criticando o celibato obrigatório do clero, desafiando a hierarquia da igreja. Segundo, na vida pessoal. Envolveu-se em escândalos amorosos com mulheres da própria paróquia, atraindo a ira de famílias influentes. E terceiro, e mais perigoso, na política. Anos antes, ele escreveu um panfleto satirizando as políticas do cardeal Richelieu. Em resumo, quando as acusações começaram, Urbain Grandier já tinha inimigos poderosos o bastante para desejar vê-lo desaparecer para sempre. Na mesma cidade, um convento de freiras ursulinas se estabeleceu. No comando, a Madre Superiora, Jeanne des Anges, uma mulher jovem, de família nobre, que se tornaria o centro de tudo. Pouco tempo depois, as freiras começaram a apresentar comportamentos que a igreja classificou como possessão demoníaca. Os sinais documentados, convulsões durante as orações, vozes descritas como não pertencentes a elas, força física incomum e comportamentos considerados sexualmente inadequados para religiosas. E aqui está o ponto central. Foi a própria Madre Jeanne des Anges quem, em transe, apontou o dedo para Urbain Grandier. Ela acusou o padre de enviar os demônios que a atormentavam. O padre, que já tinha inimigos poderosos, agora tinha uma acusação de bruxaria. A notícia chegou a Paris. Richelieu viu a oportunidade perfeita. Ele enviou seu homem de confiança, o comissário Laubardemont, com uma missão: investigar o caso e, nos bastidores, garantir a condenação de Grandier. O julgamento que se seguiu é um dos mais vergonhosos da história jurídica. Primeiro, as freiras eram exorcizadas em praça pública, virando atração turística. Segundo, marcas na pele de Grandier foram apresentadas como prova de um pacto demoníaco. Terceiro, ele foi torturado para confessar. Nunca confessou. Quarto, Laubardemont criou um tribunal especial, impedindo Grandier de recorrer à igreja ou à justiça comum. Em agosto de 1634, Urbain Grandier foi condenado por bruxaria e queimado vivo. Se a história terminasse aqui, já seria terrível. Mas o mais intrigante é o que veio depois. As possessões não pararam com a morte de Grandier. Elas continuaram por quase uma década. Os exorcismos viraram fonte de renda para Loudun. Peregrinos chegavam de toda a França para ver o espetáculo. A própria Jeanne des Anges
se tornou uma celebridade religiosa. Como os historiadores explicam isso? Primeiro, o contágio social. A histeria coletiva em ambientes fechados e opressivos é um fenômeno bem documentado. Segundo, o incentivo financeiro. Loudun lucrava com o turismo religioso. Terceiro, a repressão. O isolamento, o jejum e a repressão sexual no convento eram fatores de sofrimento psicológico intenso. O que aconteceu ali foi uma tempestade perfeita de medo, fé e ganância. Séculos depois, historiadores tiveram acesso aos documentos do julgamento. E o consenso é brutal. O caso de Loudun não é sobre possessão. É sobre como o poder político e a histeria coletiva podem destruir a vida de um inocente. Em 1952, o escritor Aldous Huxley reconstruiu todo o caso no livro Os Demônios de Loudun, baseado nos registros históricos reais. A obra, décadas depois, inspiraria um dos filmes mais controversos sobre o tema. Mas, bem, a pergunta que fica é: quantas outras provas de bruxaria ao longo da história foram apenas uma forma conveniente de silenciar quem incomodava os poderosos? O caso de Loudun não é só uma história sobre o sobrenatural. É uma das provas mais bem documentadas de como o medo pode ser usado como arma política. E isso, sinceramente, é mais perturbador do que qualquer possessão. Então, se esse mergulho no arquivo confidencial te prendeu do início ao fim, deixa o like, se inscreve para não perder os próximos casos e me conta aqui nos comentários. Você acha que hoje em dia ainda existem casos parecidos, só que disfarçados de outra forma? Até a próxima. O algo resta lhe aguarda.